Boa noite, a paz do Senhor. Hoje é dia 12 de abril de 2025, um sábado. Quem vos fala aqui é missionária Nadir Albano. Estamos começando mais um momento, João 3,30, que ele cresça, que eu diminua. Como de costume, vamos estar orando e logo em seguida vamos estar passando para a preciosa palavra do Senhor, amém? Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, nessa hora da sua santa presença, pedindo perdão pelas minhas falhas, pelos meus pecados que são em número. Eu apresento meu lar, a família, o ministério, chamado, todos têm confiado na minha pessoa. Apresento também, meu Deus, a vida desse irmão, dessa irmã, que vai estar do outro lado ouvindo a meditação dessa palavra. Que eu possa estar alcançando, guardando, livrando, libertando, cortando o laço, quebrando o arco, desfazendo toda a obra das trevas. É que eu te peço nesta hora, meu Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? A palavra do Senhor está hoje em número 6. As regulamentações do voto do nar. As regulamentações do voto de Narizeu. E o Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor, como Narizeu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, essa sua santa e preciosa palavra no momento de João 3,30. Deus, eu te peço que eu, a missionária Nadir Albano, suma e desapareça, e que o Pai e o Filho e o Espírito Santo de Deus apareça, porque o objetivo desse canal é que a Trindade apareça, o objetivo desse canal é pregar a palavra do Senhor em tempo e fora de tempo, o objetivo desse canal é simplesmente falar do amor, da palavra, da grandeza e dos mistérios do Evangelho, Aramanda Sudecomanai, a qual é na palavra do Senhor, é só isso. Deus, eu te peço que eu diminua, que o Senhor cresça. Deus, eu te peço hoje diferente também nessa hora. Deus, que essas palavras, que esse canal venha alcançar pessoas que realmente queiram conhecer da tua palavra, que queiram aprender da tua verdade, que queiram Aramanda Sudecomanai, Arandaçu, mergulhar no Evangelho de Cristo, no Evangelho de Deus, no Evangelho do Espírito, no Evangelho da Trindade, Senhor Deus. Que o Senhor venha enviar pessoas, Pai, que queiram ouvir esta palavra. Deus, eu nunca orei assim, mas eu senti no meu coração de orar desta maneira. Deus, que este canal venha, Pai, se inscrever pessoas que querem realmente aprender da Tua palavra, pura e genuína como ela é. Deus, porque a gente precisa de palavra, a gente não precisa de misticismo, a gente não precisa de movimento, a gente não precisa de nada disso, Ramanda Sudecomunai. A gente precisa somente da tua palavra, Ramanda Kanda Xeribidecomunai, porque a tua palavra é o próprio Jesus. Diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém. Aleluia. Diz assim: a regulamentação do voto de Narizeu. O Senhor disse ainda a Moisés: diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação para o Senhor, como Narizeu, Nazireu, olha só, é Nazireu, desculpa, igreja, terá que se abster de vinho e de outra bebida fermentada e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida fermentada. Não poderá beber suco de uva e comer uva, nem passas. Enquanto for Nazireu, não poderá comer nada que venha da videira, nem mesmo as sementes ou as cascas. Olha só, igreja, que forte, né? O narizeu não pode comer nada, nada que venha da uva, né? Nada que fermenta. Então, é algo que Deus estipulou para eles, tá? Então, era uma separação, era uma consagração, né? Talvez por um período específico por Deus, não sei, né? Especial para Deus, não sei. Mas eles não podiam, tá? A gente vê também que há três... Nossa, meu óculos está embaçado. Misericórdia. Há três áreas na vida do narizeu que ela era controlada por Deus. Totalmente controlada. Era a dieta, era a aparência, né? E assim, algumas associações. Por quê? Eles teriam que obedecer o regulamento, né? E era muito intenso. Não poderia. Então, a gente vê também... Gente, está sendo com o meu óculos, tá estranho. Diz assim: e durante todo o período de voto de separação, nenhuma lâmina será usada na sua cabeça. Não poderia cortar cabelo, tá? Até que termine o período de sua separação para o Senhor. Ele será consagrado e deixará crescer o cabelo de sua cabeça. Igreja, a gente vê que é algo muito sério. A gente lembra que Sansão, né?
Sansão, ele não podia cortar os cabelos. E diz também, durante todo o período de sua separação para o Senhor, não poderá aproximar-se de um cadáver, mesmo que seu próprio pai, ou mãe, ou irmã, ou irmão, por causa deles, pois, pois traz sobre a cabeça o símbolo de sua separação para Deus. Então, era um símbolo, então não podia tocar em cadáver, tá? Durante todo o período de sua separação, estará consagrado ao Senhor. Então, ele é totalmente consagrado a Deus, então ele não pode, tá? Por ser consagrado, então tinha, né, essas especificações que Deus havia dado e não poderia, de maneira nenhuma, violar, tá, a lei de Deus. A gente vê também que diz assim no 9, e se alguém morrer repentinamente perto dele, contaminando assim o cabelo, que consagrou, ele terá que raspar a cabeça 7 dias depois, dia da sua purificação. No 8º dia, dará 2 rolinhas de 2 pombinhos, e o sacerdote dará na tenda do encontro. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro como holocausto para fazer propiciação por ele, pois pecou ao se aproximar-se de um cadáver. Igreja, eu vou só fazer uma ressalva. Não sei se vocês já viram alguma rolinha, né? E o pombinho, eles são bem parecidos. A diferença é que a rolinha ela é menor, né? Ela é bem menor que o pombo, mas eles são bem parecidos, né? Aqui na frente do condomínio, sempre aparece umas rolinhas. Aí o meu filho falou assim, não, mãe, é uma pomba. Não, não é. É uma rolinha. E as penas dela também é bem mais fininha, bem mais rentezinha. Eu acho muito interessante quando eu vejo elas aqui na frente. Eu olho assim, eu já lembro da palavra do Senhor, quando eu vejo alguma rolinha. E detalhe, né? Vamos continuar no 11. O sacerdote oferecerá um como oferta pelo pecado e outro como holocausto para fazer propiciação por ele, pois pecou ao se aproximar de um cadáver. Naquele mesmo dia, o narizeu reconsagrará a sua cabeça. Porque, mesmo involuntariamente, alguém morrendo perto dele, ele acaba violando. Então, igreja, a lei era algo muito difícil de ser de ser cumprida, né? Ele estava lá e a pessoa morreu perto dele. E ele tinha que fazer, né? Esses 2 sacrifícios. Então, a pessoa morreu repentinamente. Não foi algo assim, foi de repente. Mas ele tinha que passar por todo esse ritual, né? Então, assim, me chama a atenção, igreja, né? Que era a lei ela era muito pesada, ok? Deus deu mesmo para o povo não se contaminar com os povos pagãos, era a lei do povo de Deus. O Senhor, pelo período de sua separação, vamos lá. Ele se dedicará ao Senhor pelo período de sua separação e trará um cordeiro de 1 ano de idade como oferta de reparação. Não se contarão os dias anteriores, porque ficou contaminado durante a sua separação. Este é o ritual do narizeu quando terminar o período de sua separação. Ele será trazido à entrada da tenda do encontro. Então, né, este era o ritual dele. No 14, ali apresentará a sua oferta ao Senhor, um cordeiro de 1 ano e sem defeito com holocausto, uma cordeira de 1 ano sem defeito como oferta pelo pecado, um carneiro sem defeito como oferta de comunhão. Então, o detalhe é tudo sem defeito, né? Sem defeito. Eita, Ramandaçu de Comanai, sem defeito. Porque Deus, ele foi sacrifício perfeito, né? Juntamente com a sua oferta de cereal, com oferta derramada e com cestos de pães sem fermento, bolos feitos da melhor farinha amassada, com azeite e pães finos untados com azeite. O sacerdote os apresentará ao Senhor e oferecerá o sacrifício pelo pecado e o holocausto. Apresentará os cestos de pães sem fermento e oferecerá o cordeiro como sacrifício de comunhão ao Senhor, juntamente com a oferta de cereal e a oferta derramada. Em seguida, a entrada da tenda do encontro, o narizeu rapará o cabelo que consagrou e jogará no fogo. Olha, igreja, em seguida, a entrada da tenda do encontro, o narizeu rapará o cabelo
que consagrou e jogará no fogo que está embaixo do sacrifício do altar da comunhão. Olha, é forte, viu? Depois que o narizeu, gente, eu toda hora falei errado, desculpa. Depois que o nazireu rapar o cabelo da sua consagração, o sacerdote lhe colocará nas mãos um ombro cozido do carneiro, um bolo e um pão fino, tirado do cesto, ambos sem fermento. O sacerdote moverá perante o Senhor como gesto ritual de apresentação. São santos e pertencem ao sacerdote, bem como o peito que foi movido e a coxa. Depois disso, o nazireu poderá beber vinho. E porque você sabe que ele não pode, né? Nada que tenha vinho. Então, após ele retirar o cabelo, aí ele pode tomar o vinho. Que coisa, né? No 21. Esse é o ritual do voto de Nazireu e da oferta dedicada ao Senhor, de acordo com a sua separação, sem contar qualquer outra coisa que ele possa dedicar. Cumprirá o voto que tiver feito de acordo com o ritual do Nazireu. A bênção sacerdotal. Antes de entrar na bênção, deixa eu fazer uma ressalva aqui. A gente viu que o Nazireu, ele é uma pessoa totalmente dedicada a Deus. Mas a gente viu também que tem um voto do Nazireu, tem um voto do Nazireu, né? Que diz aqui no 2, né? Diga o seguinte aos israelitas: se um homem ou uma mulher fizer um voto especial, um voto de separação ao Senhor como Nazireu, terá que se abster de vinho e de outras bebidas fermentadas e não poderá beber vinagre feito de vinho ou de outra bebida. E tem aquele que Deus fala não pode raspar a cabeça, igual Sansão. Sansão foi nazireu desde o ventre, tá? Aqui é quando aqui tem uma diferença. Quando Deus escolheu diferente, Sansão é totalmente diferente. Quando você faz um voto, né? E quando é consagrado nazireu desde o ventre da mãe. A gente vê que Sansão, ele, por ser consagrado ali, ele não poderia nem tocar em animal. A gente vê que depois ele toca no leão ali, ele pega o mel ali, né? O favo ainda dá para os seus pais, algo que ele não poderia ter feito, ter tocado, porque eles não poderiam se aproximar de cadáver. Você vê, né? Que o cadáver, ou tipo, a gente viu aqui no 6:9, que de repente alguém morre do lado dele, ele tem todo um ritual a cumprir, né? Porque não poderia tocar em cadáver, que se tornava impuro, tá bom? Então é isso, eu queria deixar essa ressalva aqui, Xaramanda Sudecomanai, né? Para vocês entenderem por quê. Porque ele não poderia passar lâmina na cabeça dele. Era algo bem diferente, né? Mas, porque era uma marca dele o cabelo. Mas aqui, quando ele, nesse caso que o cadáver morreu do lado, então ele tinha que fazer isso, porque tinha a lei do Senhor que proibia, né? Cadáver é tido como algo impuro e Deus é santo, tá bom? Vamos lá, a bênção sacerdotal, no 22, 6:22. O Senhor disse a Moisés: diga a Arão e aos seus filhos assim: vocês abençoarão os israelitas. O Senhor te abençoará e te guardará. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o teu rosto e te dê paz. Assim, eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu o abençoarei. Então, é a bênção sacerdotal que Deus deu para Arão, né? É uma bênção arônica, né? É uma bênção tríplice de repetição, né? Sempre do nome de Deus, né? Que é Yahvé, o Senhor, né? Então, e assim, acrescenta força. E também, quando eles invocam o nome do Senhor, né? Do nosso Deus Aelita, né? Que hoje é nosso, graças a Deus, nós estamos enxertados na videira. Eles trazem a bênção sobre a vida deles, amém? Então, esse é a tríplice aqui. E é bem assim, quando eles falam assim, e volte para ti o rosto, né? Voltar para Deus com uma aceitação de favor, né? A paz. Então, assim, é tremendo, né? E a gente vê que é um estado de bem-estar positivo, de que tudo vai dar certo, porque Deus dá certeza que tudo vai dar certo. Mas, né?
essa bênção, essa bênção sacerdotal, eram os sacerdotes que passavam para o povo de Israel, e é algo tremendo, amém? Só queria fazer uma ressalva aqui, que é muito linda aqui, ó. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Olha que coisa linda. Assim eles invocarão o meu nome sobre os israelitas e eu os abençoarei. Invoca o nome do Senhor, né? O sacerdote invoca. E hoje a gente pode invocar o nome de Jesus. O nome de Jesus tem poder, o sangue de Jesus tem poder na minha e na tua vida. Deus abençoe, fique na paz. Tenha um final de semana abençoado aí, em nome de Jesus. Hoje eu tô meio lenta, viu? Nossa, tô meio sonolenta. Deus abençoe, fique na paz.